Vamos trabalhar com fatos. Quando a gente fala sobre uma era de falta de foco. Nós vivemos uma era de falta de foco, de falta de criatividade, de perdas importantes em termos de habilidades de organização, planejamento, execução, funções executivas. Mas nós estamos vivenciando um fato concreto e isso não pode sair da pauta. O que acontece nessas últimas décadas? Nós, seres humanos, nós vivenciamos uma cyber-realidade. Nós nos distanciamos da relação com o meio ambiente e nós hiperfocamos numa realidade virtual. E qual é essa dinâmica? Primeiro, no mundo virtual eu busco e direciono a minha atenção concentrada no meu hiperfoco. E esse hiperfoco, ele é pautado por um princípio do prazer. Eu busco aquilo que me dá satisfação, aquilo que me dá prazer. E eu vou deletando e vou me afastando, cancelando tudo aquilo que me gera incômodo, frustração e que não vem ao encontro desse suposto prazer. E essa realidade, ela não está voltada única e exclusivamente àquilo que eu busco no meio virtual. Está atrelado àquilo que eu posto. Eu publico e me torno reconhecido dentro daquilo que eu quero ser reconhecido. E isso é tão forte que as postagens elas passam por montagens. Elas são adequadas dentro daquilo que eu enxergo, que as pessoas devem ver e perceber de mim. Ou seja, é uma questão idealizada. E o que acontece com essa realidade que eu acabei de falar, que pertence a você, pertence a mim, pertence a qualquer ser humano? Isso passou a ser um foco de extrema e grandiosa preocupação sobre crianças e adolescentes. Por quê? O maior público de telas e de relacionamentos virtuais são crianças e adolescentes. E eu não estou falando de crianças de 9 anos, eu estou falando de crianças de 4, de 3, de 5, que desde muito pequenas recebem dos seus pais instrumentos eletrônicos para poderem se conectar com o meio. É uma preocupação absoluta porque isso vem corrompendo a relação ensino-aprendizagem de várias formas. As crianças buscam muito mais estarem relacionadas aos eletrônicos do que com a sala de aula. O processo de aprendizagem é atingido e assim por diante. E qual é o principal efeito disso tudo? Crianças e adolescentes recebem um impacto, que eu não vou qualificar positivo ou negativo, no seu processo de neurodesenvolvimento. Quanto mais focado na cyberrealidade e quanto mais distanciado do meio ambiente, habilidades que até então eram desenvolvidas pela estimulação do meio ambiente deixam de acontecer e eu passo a ter mais estimulações desta cyberrealidade. E aí, o Brasil e outros vários países criando leis para que os eletrônicos não entrem em sala de aula, tá? Gente, nós precisamos pensar o seguinte: esta realidade, ela pertence aos adultos. As nossas crianças e os nossos adolescentes se transformaram em cyberpersonas porque elas foram educadas pelos pais, não pela escola.
E o que acontece na nossa realidade social? Os adultos vivem isso hoje 24 horas do dia. E eu não estou contando aqui nenhum conto da carochinha. Os adultos acordam com o seu celular, eles almoçam com o celular na mão, eles vão para jantares e eventos românticos em que eles não conversam e eles ficam teclando. Eles chegam em casa à noite e ficam no sofá ou nas suas camas teclando. E esse comportamento é que dita e é determinante ensinar aos filhos a reproduzirem exatamente um comportamento igual. Tanto que a gente verifica hoje, em outros países que há mais tempo têm a lei de retirada do celular, que crianças e adolescentes estão desenvolvendo quadros de ansiedade pelo fato de não conviverem com esses instrumentos. E é paradoxal, você não vai usar o celular na escola, mas dentro da sua casa você vai ver seu pai, sua mãe com os instrumentos na mão, e você também, para dar uma trégua e uma folga para eles, vai ficar com o seu instrumento na mão. O que acontece com tudo isso? Vamos para a prática. Nós vamos estar falando de crianças e adolescentes e adultos que não estão se permitindo vivenciar estímulos diferentes. Nós estamos falando de crianças, adolescentes e adultos que vão perdendo habilidades sociais significativas, consequentemente gerando um processo de individualização e de isolamento. Nós vamos tendo crianças, adolescentes e adultos que vão reproduzindo e aumentando estímulos repetitivos e restritivos de comportamento. Nós vamos estar falando de crianças, adolescentes e adultos que vão aumentar a sua hipersensibilidade sensorial. E nós vamos estar falando de crianças, adolescentes e adultos que vão minimizar o seu processo de criatividade. Por quê? Porque quanto mais restrito eu fico a esta tela, menos eu me envolvo com pessoas, menos eu desenvolvo a linguagem, menos eu estou lendo, menos eu estou praticando esporte, menos eu estou me dedicando a alguma atividade artística e eu vou me afastando de tantas outras habilidades. Gente, se isso é certo, se isso é errado, a gente poderia ficar aqui por horas discutindo. Existe uma situação que é indiscutível e que nesse momento ela pode ser categorizada e afirmada. Nós estamos vivendo um fato, uma realidade que não vai ser modificada. Nos próximos anos, a humanidade será ainda mais cibernética. Nós vamos viver uma realidade ainda mais construída dentro daquilo que se idealiza. E o que nós precisamos nos preocupar é que tudo isso, sim, fato, vai provocar, como já está provocando, uma mudança importante no cérebro das pessoas, adultas, adolescentes e crianças. E essas mudanças, dentro de uma lei darwiniana de evolução da espécie, ela vai provocar uma mutação e nós vamos passar a ter um cérebro que vai responder de maneira diferente. Aonde isso vai chegar, quais vão ser essas consequências, é essa a preocupação. Como que nós vamos compensar, como que nós vamos impedir com que determinadas habilidades se desenvolvam, é essa a preocupação que nós temos que ter. O que acontece hoje, e é fato, e é esse fato que nós temos que enfrentar, é que a cyberrealidade é uma verdade, ela está instalada dentro da sociedade, ela sim está provocando
prejuízos neurocognitivos importantes, independentemente da faixa etária, e está estimulando fundamentalmente um processo reativo de agressividade entre as pessoas. Isso é um fato. Isso é um fato. A pergunta é: o que nós precisamos fazer para que isso não transforme essa mudança em algo mais danoso do que até agora foi feito? Falei de uma série de características aqui, e uma série delas pertencem à condição autista. É uma boa pergunta, né? Não são os eletrônicos que provocam e que causam o espectro autista. Eles podem potencializar, sim, mas não são eles que causam. Agora nós estamos formando com toda essa cyberrealidade algo que precisa ser pensado.